Para dar início à nossa peça, eu vou mostrar outra peça para vocês entenderem por onde nós vamos tirar as medidas, certo? Esse aqui é o topinho do momento, tá todo mundo confeccionando. A aula desse aqui vai estar no canal da Fial Barbantes aqui no YouTube, tá? É uma peça tamanho G, feita com fio de algodão. Mas o que eu quero falar aqui é não sobre a peça, mas sim sobre as medidas. O que nós vamos precisar fazer? Primeira coisa é tirar as medidas da peça. Então, você vai precisar de ou uma roupa da medida que você quer, ou somente das medidas, tá? Você vai começar fazendo o seguinte: primeira coisa que você vai medir é essa parte aqui, ó, a circunferência do busto, tá? Então, você vai tirar esta medida aqui, ó. Esse é um tamanho G, e aqui de circunferência eu tenho 1 metro, ok? Então, aqui você vai tirar a circunferência, é o redondinho aqui da nossa peça. A segunda coisa que você vai fazer é o comprimento. Se você quer do busto, até onde? Até acima do umbigo? Abaixo do umbigo? Mais comprida? Um vestido? Então, você vai tirar aqui esse comprimento também, tá? E a última coisa que você vai precisar vai ser a medida da sua alça. É isso aqui. Aí, aqui, nós vamos trabalhar a medida que você vai precisar. Então, nós vamos chamar durante a aula medida 1, circunferência, medida 2, comprimento, medida 3, alças. Fechou? Então, vamos agora para a aula. Eu vou colocar aqui o suporte para novelos da Fial. E essa cor aqui é o caramelo 22 do Fial Marítimo. Falando um pouquinho sobre esse fio, é claro que você pode usar o fio de sua preferência, pode trocar para fios de algodão, de acrílico, como você preferir. O que vai mudar vai ser tamanhos de agulha, né? Nesse caso aqui eu vou usar número 5, é um fio macio, um fio que desliza, não é um fio pesado, não é um fio que esquenta, tá? Então, ele parece assim, ó, uma fita, e aqui ele é essa coisinha reta. Um fio tubular. Ele aqui, ele não é só achatado, ele é um tubinho redondo. E aqui, para trabalhar com esse fio, nós precisamos passar o foguinho. Não para ele virar uma cola, mas para ele selar e não ficar desfiando, ok? Então, vamos lá. Começando aqui, de baixo para cima. Então, essa parte aqui vai ser a barra da nossa peça. Nós vamos trabalhar o tronco. Vou começar aqui com uma corrente. E nós vamos trabalhar esse primeiro momento circular. Então, vocês lembram que eu falei que a primeira medida seria aqui a circunferência, ou seja, o tamanho do busto. Eu vou trabalhar essa corrente aqui até chegar no tamanho do busto, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó, correntinha, correntinha, correntinha. Vou lá na minha fita métrica ou na minha peça e vou medir aí as minhas correntes, ok? Pronto, aqui eu já fiz as minhas correntes e com esse fial marítimo, agulha número 5, no meu ponto deu 130 correntes para o tamanho G. Então, é por isso que nós vamos precisar dessa medida aqui, tá? Aí sim, depois de você ter feito todas as suas correntes, vamos ajeitar até o final para poder fechar com baixíssimo. Esta parte que nós vamos fazer agora, a primeira carreira define como vai ser o nosso trabalho. Aí, o que nós vamos estar fazendo? Toda a parte do comprimento até chegar na axila. Ó, vim até a primeira e fechei com baixíssimo, tá? Então, eu tenho aqui um círculo. Esse círculo é essa borda aqui embaixo. Fora isso, você vai deixar algum espaço de uns 4 dedos, ou no caso, você vai medir em questão de 4 carreiras do seu ponto para fazer o bico, dá cerca de 5 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos começar a tecer aqui, da onde nós temos essa bordinha, até chegar aqui, aonde nós temos a cava. A partir daqui que entra a diminuição, tá? Então, agora nós vamos trabalhar a questão do comprimento circular. Para fazer isso, os pontos são simples, o fio já é bonito, então eu não quis trabalhar muita coisa, quis uma peça rápida, prática, para compensar
o valor do fio que vocês vão estar pagando, tá? Então, aqui, fechei com baixíssimo na primeira corrente, vou subir 3 correntinhas. Para criar essa base aqui, eu vou fazer essa primeira volta toda de pontos altos. Então, para cada corrente que eu tenho aqui na minha base, eu vou trabalhar um ponto alto e assim eu crio uma estrutura de barra. Você pode fazer também de pontos baixos. Os pontos, depois que você pega o esquema da peça, você pode trabalhar os pontos que você gostar, o fio que você preferir, o fio que você conseguir encontrar aí na sua região. Então, eu vou seguir aqui, fazendo ponto sobre ponto, e no final vou ter 130 pontos. Aí, no seu, você vai seguir fazendo ponto sobre ponto, e no final você vai ter aí o seu comprimento, tá? Não se apegue agora à quantidade de pontos. Fique tranquila quanto a isso, que eu vou te explicar como manejar aí os seus pontos. Para selar aqui o fiel marítimo, eu já vou mostrar para vocês. Aqui, eu já puxei aqui dentro, ele tá por dentro aqui dos fios. Esse é o fiozinho do início. Eu vou cortar para deixar bem pouquinho. Quanto menorzinho, menos chance de cutucar, tá? Ele não cutuca na parte de dentro. Então, estão vendo ali como é que ele fica, ó? Aqui eu venho com a chama do isqueiro no ladinho azul e vou selando com cuidado. Depois de eu ter feito isso, eu aperto. Olha só como que fica o arremate do fio. E não vai cutucar dentro da roupa a nossa pele, tá? Então, seguindo aqui, ponto sobre ponto, primeira volta. Cheguei no final da volta, vou fechar aqui na primeira corrente com um baixíssimo. E é assim que vai ficar a minha primeira carreira. A segunda volta vai ser feita em leques. Então, nesta volta, você vai definir como vai subir os seus pontos, tá? Por isso que eu falei pra vocês não se importarem com quantos pontos deu aqui, e sim com a medida que você precisa, e a partir de agora nós vamos definir o desenho. Então, aqui eu tenho um total de 3 correntes, certo? Eu vou voltar no mesmo lugar, fazer mais 2 pontos. Vamos fazer um leque. Trabalho, então, 2 correntes de separação, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos. Assim, eu completo meu leque. Eu vou pular aqui 1, 2, no terceiro de base, eu fecho com baixo. Repito, pulo 2 de base, no terceiro eu começo a fazer o leque. Então, eu vou fazer 3 pontos. Duas correntes e mais 3 pontos. Pulo 2 pontos de base, no terceiro eu fecho com um baixo. Se você gosta de trabalhar com pontos de número contado bem certinho, você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 múltiplos de 7, tá? Então, a cada 7 pontos vai nascer um leque aqui. Vamos completar essa volta aqui, fazendo dessa forma. E se você, assim como eu, se preocupa mais com a medida do que com a quantidade de pontos, você vai trabalhando assim até o final da carreira. E lá no final, caso falte ou sobre algum ponto, a gente consegue distribuir. Por exemplo, nós estamos fazendo leque pulando 2 pontos. Dá para você fazer o leque, pular um ponto, dá para fazer o leque, pular 3 pontos, dá para descartar aí os pontinhos que ficarem a mais, sem precisar ficar batendo cabeça e contando pontos, tá? Então, eu vou seguir essa volta aqui toda assim. Aqui no final, deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz aqui a minha divisão, tá? Não deu exatamente certinho, eu já esperava isso. Eu fui fazendo aqui, pulando 2 pontos por todo o caminho, como eu vim falando pra vocês, ficou assim. Aqui no final, para completar esses últimos 2, eu pulei aqui, ó, prendi com ponto baixo, pulei 2 pontos, fiz o leque. Aí, aqui, eu pulei 3 pontos de espaço. Prendi com ponto baixo no quarto ponto. Depois, eu pulei 2, fiz o leque, e aqui, pulei 3 e pulei 3. Ou seja, me sobrou 3 pontos que eu distribuí um aqui
e um aqui embaixo, tá? Assim fica mais fácil da gente distribuir os que ficarem. Então, você faça aí da mesma forma os que sobrou o seu. Prendi com ponto baixo e vou vir até aqui, na primeira corrente, e fecho com baixíssimo. Olha só. O que nós vamos fazer agora precisamos caminhar nesta volta até chegar nesse ponto baixo aqui. Então, eu vou vir fazendo baixíssimo, sem apertar o meu fio. Fiz 2, faço um baixíssimo aqui, um baixíssimo em cima de cada ponto. Olha só como vai ficar aqui. E vou fazer agora, em cima desse ponto baixo, a gente não vai trabalhar um baixíssimo, nós vamos trabalhar aqui um baixo. Um baixo e 2 correntes. Um baixo e 2 correntes. Isso aqui é como se fosse um ponto alto. Vou dar de espaço 2 correntes, um baixo, 1, 2, 3, 4 correntes ao todo. Vou laçar o fio no mesmo baixo que eu comecei, faço um alto. Então, aqui, meu Deus, a pessoa cai em cima da aula da gente. Eu tenho um ponto V. Vou prender com um baixo em cima do meu leque. Faço aqui assim, um ponto baixo. Vamos trabalhar agora usando o ponto baixo e prendendo em cima do leque. Então, daqui onde eu parei, eu laço o fio, venho no baixo, faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, usando o ponto baixo de base. Vou prender em cima do leque com um baixo. Novamente, laço o fio, venho no baixo e faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Venho no próximo leque e prendo com um ponto baixo. Repito, em cima do ponto baixo, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Prendo em cima do leque. Eu vou ter nessa volta aqui, nessa terceira carreira, entre um leque e outro, eu vou ter um ponto V feito com 2 correntes. Olha só, vai ficar esse o desenho aqui por enquanto, tá? Então, eu vou seguir assim por toda a volta. A base da nossa peça é praticamente isso que acabamos de aprender. Então, uma volta vai ser de leque, a outra volta vai ser de ponto V. Uma volta de leque e outra de ponto V, assim nós vamos intercalando. Então, o que eu vou estar fazendo agora é completando a volta dessa forma, retorno para mostrar o final para vocês, o início da próxima, aí sim nós vamos ter que adiantar as carreiras do nosso trabalho, seguindo aí as nossas medidas. Vamos lá, então? Cheguei, então, no final da minha carreira, fiz aqui o último ponto baixo. Esse último ponto baixo aqui, ele trava a carreira de baixíssimo, assim, tá? Nós vamos pular agora um ponto baixo, e na segunda corrente, nós vamos fechar com baixíssimo, para esse pontinho aqui vir para o lugar dele, que é aqui no cantinho, está vendo? Então, todos esses espaços fica com leque. Nessa carreira aqui, a blusa, ela fica mais fechada. É o controle que nós vamos ter na nossa peça. Na volta de Vzinho, ela fecha um pouquinho, e na volta de lequezinho, ela abre um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora dentro do leque, dentro do V, perdão. Eu vou fazer novamente um baixo e 2 correntes. Isso aqui é como se fosse um ponto alto. Vou retornar e fazer mais 2 pontos. Vou começar aqui fazendo o meu leque. Esse leque é feito naquele espaço de 2 correntes. O meu leque eu continuo fazendo de 3 pontos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos. Eu vou prender agora esse leque aqui, em cima desse ponto baixo que ficou no leque anterior.
Então, eu prendo aqui com um baixo. Vou laçar o fio e vim para o próximo vezinho. Então, agora, nós vamos trabalhar dentro dos vezinhos o nosso leque e vamos prender o leque em cima de ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Venho aqui em cima desse ponto baixo e prendo com baixo. Vou para o próximo espaço de 2 correntes do meu vezinho da carreira anterior. E vou trabalhar aqui 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Então, você vai observar que uma carreira vai ser de leque, outra carreira vai ser de vezinho aqui, para formar esses espacinhos no nosso trabalho. Está vendo? Então, esse é o padrão aqui dos pontos que nós vamos fazer. Fica bem bonito. Esse fio tem um brilho bem legal. Eu vou mudar a cor da luz aqui para ver se muda alguma coisa aqui na visão para vocês. Deixa eu mudar aqui, vamos lá. Ficou brilhante também, está vendo, ó? Dependente da luz que eu uso, ele vai ficar brilhante. Eu vou tirar a luz, tá vendo? Ó, então, ele tem esse brilho mesmo no fio, tá? Vamos lá, então. O que que nós vamos fazer? Seguir essa mesma repetição até chegar aqui. Quando chegar aqui nesse último espaço, você vai fazer o seu último leque, vai prender com ponto baixo e prender aqui na última corrente. Então, essa parte aqui vai ficar assim, certo? Próxima coisa a ser feita é, vamos caminhar com baixíssimo até chegar aqui dentro e repetir a carreira dos nossos vezinhos. Um ponto baixo, 4 correntes, um ponto alto, prende dentro do leque com um ponto baixo. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, prende dentro do leque. Então, na dúvida, você olha a volta de número 2 aqui, tá? Essa de ponto alto é só base. A volta número 1 do desenho é leque, número 2 é vezinho, número 3 é leque, número 2 é vezinho. Então, neste momento, nós vamos estar fazendo todo o comprimento. Você pode deixar 2 dedinhos abaixo do comprimento para chegar na axila. Então, essa parte que nós fizemos aqui embaixo, ó, ela é esta barra aqui, está vendo, ó? Esta barra aqui. E agora, esse tantinho que eu fiz aqui, ele vai crescer, 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 até ficar 2 dedinhos aqui em cima, assim, tá? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui. Vou fazer minhas repetições, volto com vocês quando minha peça já estiver adiantada. Pronto, aqui eu já trabalhei todas as carreiras que eu precisava, seguindo o mesmo padrão. E é assim que fica, um ponto bem bonito. Depois de eu ter chegado aqui faltando 2 dedos para dar a altura da cava, vai ser onde eu vou começar a trabalhar frente e costas. A partir de agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar ela ao meio, daqui onde eu parei. Pra minha agulha ficar aqui no canto. O que eu vou fazer, como agora eu parei com as voltas dos leques, e eu preciso fazer a volta dos vezinhos, eu quero que os meus leques fiquem com o direito para fora, o avesso para dentro. Então, para isso, eu preciso fazer o meu leque começando por dentro. Aí, o que vai acontecer? Eu posso fazer de 2 formas. Ou eu arremato o fio, ou eu cresço mais uma carreira. Para eu não fazer nem isso e nem a outra coisa, para eu não ter arremate aqui no meu fio e não precisar trabalhar do avesso, o que que eu vou fazer? No lugar de eu começar a trabalhar daqui para cá, eu vou começar trabalhando por este outro lado aqui, tá? Então, você pode colocar aí um marcador, se você preferir. Eu vou pegar aqui um marcadorzinho e vou separar aqui. Não precisa dar exatamente ao meio, tá? Mas tenta deixar aí o mais certinho possível. Olha só, então, aqui eu tenho metade da carreira e aqui a outra metade, tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu parei nesta volta. Eu vou prender o meu fio aqui, nesse primeiro leque. Para isso, o que eu vou fazer? Pelo lado de dentro, eu vou trabalhar aqui pontos baixíssimos, da onde eu parei, ó. Baixíssimo, baixíssimo,
baixíssimo e baixíssimo. Dentro ele fica assim e fora ele fica assim, tá? Dá no mesmo. Daqui onde eu parei com esse baixíssimo, eu retorno e faço um baixo. Laço o fio e vou fazer a mesma coisa que eu já estava acostumada a fazer. Um ponto, duas correntes e um ponto, dentro do meu ponto baixo, só que dessa vez pelo lado de dentro. Se o seu ponto você não quiser fazer desse jeito, não precisa, tá? Você faz aqui deste outro lado até chegar na ponta. Eu estou fazendo isso porque eu quero que meus leques fiquem para o lado de fora. Então, eu vou seguir aqui fazendo esse meu leque até chegar na metade onde está marcando o marcador. Cheguei, então, aqui deste outro lado e fiz aqui o meu último ponto baixo. Não tem necessidade de eu fazer um ponto alto aqui, tá? Então, eu vou virar de novo para fora, ou seja, para o direito. Deixa eu ajustar aqui. Esse é o mesmo processo para todos os fios, tá? Aqui dentro, nós vamos começar a trabalhar o nosso lequezinho. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, duas correntes e mais 3 pontos. Tenho aqui metade do meu leque. Depois de ter feito essa metade do meu leque, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo em cima do leque da volta anterior e prendo com baixo. Então, aqui nós vamos começar a fazer a diminuição. Deste outro cantinho, eu já vou fazer o leque inteiro. Faço os 3 pontos, duas correntes e mais 3 pontos. Aí, agora, eu vou pegar e vou prender no outro ponto baixo. Então, eu vou fazer toda a volta e volto para mostrar o outro cantinho para vocês. Cheguei aqui deste outro lado, eu desenrolei um pouco meu fio porque ele está acabando, senão fica fazendo muito barulho o cone no vídeo para vocês. Olha só, este aqui é meu último leque inteiro. Então, nesse último espaço do V, eu tenho que fazer apenas 3 pontos, tá? O último ponto, a gente prende aqui assim, ó, pra ele não ficar frouxo e escapando. Olha só. Aí, sim, agora eu vou virar o trabalho, vou para o avesso novamente, para o lado de dentro. Vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo, olha só, voltando, faço aqui um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Vou prender dentro do meu Vzinho, do meu leque, né? Então, agora eu vou retornar toda a carreira fazendo o que eu estava fazendo antes, completando aqui o desenho. E você vai percebendo que essa parte aqui, ela vai diminuindo. Então, nós vamos trabalhar assim várias carreiras, tanto as costas quanto a frente. Assim, ele vai formar cava, decote e vai fazer o desenho também na parte da frente do nosso top ou blusinha. Se você está até aqui, está gostando, está conseguindo entender o vídeo, peço para você não sair da aula sem deixar seu joinha, me ajuda bastante, ajuda o YouTube a entender que você está gostando realmente. Peço para você compartilhar, se você puder me deixar aí um comentário. Muito obrigada por cada joinha que vocês deixam aqui nos meus vídeos. Querem mais roupas? Deixa aí para mim o que vocês querem estar aprendendo aqui no canal. Então, vamos lá, olha só. Viram como é bem rapidinho? É um fio bem gostoso de usar, viu, gente? Vocês vão gostar bastante se vocês ainda não conhecem. Esse último ponto, eu já estou aqui, ó, tá vendo? Então, eu vi que esse é meu último leque e esses são os 3 pontinhos que ficaram sozinhos da carreira anterior. Eu faço aqui aquele meu Vzinho, tá? Então, eu trabalhei normalmente. Eu só não vou prender o Vzinho aqui assim, ó. Não, na verdade, eu vou sim, gente. Ó, pulo um ponto, 2. No terceiro, que são as correntes, eu vou prender com ponto baixo pra não ficar frouxo. Então, tá vendo, ó? Ele tá começando a diminuir aqui. Vou virar novamente para fora. Vou mostrar pra vocês como está ficando. Olha só, aqui, o nosso início estava aqui, ó.
o último leque que nós fizemos. Com essas diminuições, olha o tanto que ele já entrou de um lado. E a mesma coisa deste outro lado, tá? Então, o que eu vou estar fazendo agora vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o meu fio. Venho aqui dentro desse primeiro espaço de Vzinho, faço um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos, o que seria meio leque. Prendo esse meio leque nesse primeiro ponto baixo que aparece aqui em cima desse Vzinho. Vou seguir agora, completando a carreira da mesma forma. Então, eu continuo voltando, por isso que eu fiz assim, gente, começando a trabalhar pelo lado de dentro, para esses pontos que eu faço aqui dentro do meu leque, ficar virado para fora o direito dele, olha só. Então, agora, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer até chegar aqui, repito, vou virando, vou indo, vou virando. Esse tanto que eu vou estar fazendo, eu vou mostrar aqui em cima para vocês da outra peça, que eu achei mais fácil mostrar assim. Vou colocar ela aqui embaixo. Mesmo sendo peça diferente, ela tem o mesmo comprimento, ela tem a mesma largura, ela tem cava do mesmo jeito. Então, aqui, olha, eu deixei 3 dedinhos aqui, porque eu vou fazer um bicozinho aqui embaixo. Aqui na parte de cima, eu comecei a fazer a cava um dedinho aqui a menos do que a de cima. Mas eu vou colocar aqui bem certinho para vocês verem. Então, aqui, ó, eu tenho uma nova blusa, tá? Essa parte aqui, ela tem que ser menor do que a alça toda. Então, você vai imaginar que aqui é o ombro da pessoa. Imagine que você vai fazer até o ombro, vai ficar muito alto. Então, você vai ter que fazer um pouquinho para baixo. Eu fiz até um desenho para mostrar a vocês, mas eu não estou encontrando ele agora, então vamos usar a imaginação, tá? Aqui, nós vamos fazer o desenho quadrado. Então, nesse desenho quadrado, a gente não pode chegar até aqui em cima, porque aí ele ainda vai vir a alcinha, como se fosse um colarzinho. Então, esse aqui, ele vai subir até metade. Então, aqui é metade da minha alça. É essa metade que ela vai subir. Então, digamos que a sua alça aqui, você mediu em cima do busto até as costas, tem 40 centímetros. Essa partezinha que você vai fazer, você vai subir somente 20 centímetros, tá? Ela não vai ficar pontuda lá em cima, você vai diminuir, ela vai ficar mais ou menos aqui assim, 20 centímetros. E aí, depois que essa parte estiver pronta, eu venho e mostro pra vocês. Só que eu já vou voltar com a outra parte adiantada também, tá? Porque ela vai ser feita do mesmo jeito. E aí, eu mostro mais em detalhes feita, que fica mais fácil de entender. Mas se mesmo assim ficar dúvida, vocês deixem nos comentários. Vamos lá, então, ver como ficou a peça. Vou explicar pra vocês o que que eu fiz aqui. E aqui estou na minha mesa, é assim que eu trabalho, tá? Eu coloco uma peça ali no canto, uma série aqui para eu ir assistindo, uma aguinha aqui e vai sendo mesa de crocheteira. Vamos lá. Então, aqui, como eu falei para vocês, eu comecei por aqui, né? Fazendo a circunferência. Depois, a gente sobe fazendo o comprimento até chegar na altura da cava. 1 centímetro, um dedinho, 2 dedinhos a menos aqui, tá? Para ela subir bem alinhada. Eu estou com a outra blusa embaixo para vocês verem a base que eu usei. Mesmo sendo outra, você pega um molde aí do tamanho que você quer ou as medidas dá certo. Então, o que que eu fui fazendo? Da mesma forma que eu expliquei para vocês, eu subi até ficar com 1, 2, 3, 4 leque inteiro e os 2 pedacinhos aqui na lateral, que é da metadinha que a gente sobe, tá? É importante você finalizar aqui com a volta de Vzinho, essa voltinha aqui, ó, pra ele poder dar aqui essa parte reta, aqui assim, ó, tá vendo? Se você finaliza com os lequinhos, ele vai acabar aqui todo pontudinho, tá? Então, pra ele acabar assim retinho, você precisa finalizar com essa volta. Aí, eu arrematei aqui o fio e guardei ele aqui dentro. Depois, eu vou arrematar essa última ponta que falta. Agora, o que eu vou fazer? Na descrição, claro, vai estar mostrando tudo para vocês, a quantidade de fio que eu usei em peso, tá? Cada carretel como esse
Contém aqui, eu vou mostrar a embalagem para vocês. Veja só, 250 gramas com 200 metros, tá? Então, depois eu vou estar pesando aqui, vou colocar na descrição o peso do carretel cheio, tá? E o peso da blusa, e vocês vão saber o tamanho exato ou a quantidade exata. Aí, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo as medidas. Eu vou deixar aqui medida daqui até embaixo, finalizando o bico, e também daqui, tá? Porque ela é um tamanho G, mas às vezes um G para um não é um G para outro, tá bom? Então, o que que nós vamos estar fazendo agora é o seguinte: esse meu caramelo, a quantidade que eu tenho não é o suficiente para fazer o bico. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse outro aqui, que vai ficar tom sobre tom, tá? Esse aqui é o bege. Então, a alça, o contorno e aqui o bico embaixo, eu vou fazer bege. O que nós vamos estar fazendo agora é começar a fazer o bico aqui embaixo e depois a finalização na parte de cima. A coisa a se fazer, estou com a peça de cabeça para baixo, nós vamos pegar em qualquer ponto desse aqui, tá? Então, aqui eu vou prender o meu fio. Desse jeito. Depois eu dou um nozinho melhor. E eu vou estar agora trocando de agulha. Eu estava usando a número 5. Neste momento, deixa eu pegar aqui no meu potinho. Eu vou usar agora a 3,5 milímetros, tá? Por quê? Eu não quero que arreganhe aqui essas pontinhas, mas eu não vou apertar meus pontos. Então, aqui com cuidado, eu vou buscar o fio e puxei. O que eu vou estar fazendo agora é guardando dentro de alguns desses pontos esse fiozinho que eu coloquei aqui para prender e vou trabalhar a volta, a primeira volta do meu bico todinha, ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da minha carreira. Estão vendo que os tons é diferente, mas casam um tom com o outro? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Vou contornar toda essa volta aqui com pontos baixos. E aqui no final do contorno, olha como ficou bem bonito. Eu vou fechar aqui nesse primeiro pontinho com um ponto baixo, ou baixíssimo, tá? Agora, daqui, eu vou fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebam que eu troquei de agulha, mas meus pontos não estão apertados. Olha só, o que eu estou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e no ponto 10 eu prendo com ponto baixo. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No que eu estou, eu vou pegar agora o da frente. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prendo com ponto baixo. Então, agora, eu vou trabalhar argolas. Essas argolas você pode fazer menores, pode fazer maiores, como você preferir, tá? Então, nós vamos trabalhando assim as argolas todas do mesmo tamanho, e depois essas argolas vão ser preenchidas de pontos altos. Apesar que eu tô achando que essas argolas aqui vai ficar um espaço muito grande para o que eu quero, porque assim, eu quero fazer um bico bem delicado. Vou mostrar para vocês a inspiração que eu estou pegando, tá? Então, nós vamos agora estar fazendo essas argolas aqui, mas eu não vou fazer essas menores. Eu vou fazer só essa aqui, depois essa cheia e fazer esse formato aqui do bico, tá bom? Então, vamos lá, de novo. Eu gosto de ir fazendo assim na hora, montando com vocês, passando para vocês como é a experiência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se 6 tá pequena. 6 correntes tá ótimo. Vou pular de base. 1, 2, 3, 4. No pontinho de número 5, eu prendo. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. No pontinho de número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, no pontinho de número 5. Vou fazer isso aqui por toda a volta. Chegando aqui no final, se não der 4 pontinhos aqui no meio, não tem problema, tá? Você vai distribuindo aí de uma forma, e o importante é que dê números pares aqui na sua argolinha, tá bom? Então, dando aqui números pares, você pode aí ajustar a quantidade de pontos que fica aqui dentro das suas argolinhas. Cheguei aqui no final e, por incrível que pareça, deu bem certinho. Fechei aqui com um pontinho baixo, no mesmo ponto onde eu comecei. Vamos começar agora a preencher argolas. Vamos preencher uma, pular a outra. Venho com a agulha aqui dentro da primeira argola. Faço 2 correntes, olha, um ponto baixo e 2 correntes, substitui um ponto baixíssimo e 3 correntinhas, tá? Para ficar o mais lisinho possível. Aí, eu vou vir aqui dentro e vou colocar pontos altos. Não precisa ser muitos pontos altos. Deixa eu dobrar aqui um pouquinho para ver se fica melhor aí a visualização para vocês. Então, se eu for contar com aquelas minhas, no caso, 3 correntes ou um ponto baixo e 2 correntes, eu vou ter aqui nessa argolinha um total de 2, 4, 6, 8, 9 pontos, tá? Feito aqui os 9 pontos, o que que eu vou fazer? Completar aqui mais um 10, não, tem que ser ímpar. Isso mesmo, gente, perdão. Às vezes eu me enrolo, mas estou passando certinho para vocês. Tenho aqui 9 pontos, uma corrente, na próxima, um ponto baixo. Uma corrente, na próxima, 9 pontos. Vou fazer 9 pontos porque eu quero deixar centralizado o biquinho lá embaixo, na outra volta. Então, aí você pode colocar 11 pontos, 7 pontos, tudo depende do fio que você está usando. Se você estiver usando um fio mais fino, vai ficar mais delicado. 2, 4, 6, 8, 9. Uma corrente, argola da frente, um ponto baixo. Uma corrente, argola da frente, 9 pontos. É por isso que nós precisamos ter argolas de números pares. Para quando chegar aqui no final, vai bater um ponto baixo, uma corrente e a gente prende aqui. Vamos lá, então, dar continuidade? Chegando aqui no final dessa volta, eu faço uma corrente que vai faltar, pulo o ponto baixo, uma, e na segunda corrente eu prendo com um baixíssimo. Vamos agora para a nossa penúltima volta. Aqui da onde estamos, nós vamos para o ponto da frente. Nesse pontinho aqui, a gente faz um baixíssimo, sobe aqui as 3 correntes e uma corrente de espaço. Assim, eu vou pular um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Ou, da forma que eu prefiro, eu venho para o próximo ponto, fazendo um ponto baixo e 2 correntes. Substituir aqui o primeiro ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou para o próximo. Pulo não, gente, nós não vamos pular ponto aqui não, nós queremos que abra isso aqui. Então, nós vamos, fez no ponto, vai no próximo. Faz um ponto alto. Uma corrente, vai no próximo. Uma corrente, vai no próximo, ou seja, tínhamos 9, vamos tirar um do início e um do final, vai ser aqui um total de 7 pontos, separados cada um com uma corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, bem bonitinhos. Uma corrente e vou fechar com um baixo aqui, em cima desse baixo que já tem. Vai ficar assim. Uma corrente, pula um ponto de base, vai para o próximo e começa a sequência de 7 pontos novamente. Um ponto e uma corrente, outro ponto e uma corrente, assim até você ficar com 7 pontos.
3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, um baixo aqui em cima do baixo, uma corrente e pula o primeiro ponto e vai para o segundo. Vamos trabalhar então a repetição por toda a nossa carreira. Eu fiz uma corrente, prendi com um ponto baixo, uma corrente, pulei o baixo, uma na segunda corrente, prendi com ponto baixo, como se nós estivéssemos finalizando qualquer outra carreira. Meu fiozinho soltou, deixa eu corrigir aqui. O que nós vamos fazer agora vai ser o acabamento final daqui da borda, tá? Então, nós vamos vir aqui onde nós temos esta corrente, fazer um ponto baixo. Aqui na onde eu fiz esse ponto baixo, eu subo 3 correntes, volto na base do ponto baixo e fecho com um baixíssimo. Vou para o próximo espaço, não em cima do ponto, no espaço, faço um baixo, 3 correntes, pego na base dele e fecho com baixíssimo. Já temos 2. Aqui na ponta vai ser a mesma coisa, mais 2. Agora, aqui nesse meio, seria o terceiro, tá? Terceiro, quarto, quinto e sexto. Nós não queremos números pares, nós queremos números ímpares. Então, eu vou fazer 1, 2, 1, 2 aqui. Tá vendo que fica 2 buraquinhos aqui no meio? Eu vou pegar agora em cima desse ponto no meio, seria o ponto de número 4, tá bom? Então, eu venho daqui mesmo onde estou, em cima do ponto de número 4, faço aqui um baixo e vou fazer aqui 3 picozinhos. Então, eu faço aqui, ó, 3 correntes, venho na base do ponto, fecho com um baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, venho na mesma base do ponto, fecho com o segundo baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, na mesma base do ponto, fecho com um baixíssimo. Para finalizar essa pecinha aqui, não ficar igual um bololô, nós temos que voltar no ponto onde começamos tudo isso e fechar com um baixo. Aqui ela vai ficar assim, ó. Aí, agora eu volto. Eu vou pular esse pontinho, venho aqui, ó, no segundo espaço, faço um baixo, 1, 2, 3 correntes, fecho com baixíssimo. Vou no último espaço que me sobra, prendo com baixo, 1, 2, 3, volto e fecho o último picô com baixíssimo. Ele vai ficar assim. Olha só como fica bem bonitinho. Viu só? Então, agora, a gente prende aqui, ó, em cima do ponto baixo com um ponto baixo. Vem aqui no primeiro espaço de intervalo, cuidado para você não pegar nesse aqui, tá bom? Vem aqui nesse primeiro espaço e vamos trabalhar esta repetição aqui que nós fizemos. Então, observe que entre essa estrelinha que fica aqui na ponta, nós vamos ter 2 baixíssimos com picô. Baixíssimos não, né? 2 ponto picô, uma estrelinha, 2 pontos picô. Isso vai ser em todo o trabalho. Quando chegar aqui no final, você pode esconder a ponta do fio e arrematar o trabalho, tá? Eu vou completar toda a carreira aqui do meu trabalho, arremato o fio. Quando eu voltar com vocês, nós já vamos estar trabalhando aqui na parte de cima para ir finalizando a nossa peça. Basicamente, nós temos aqui a blusa quase pronta, estão vendo? Olha que bico mais bonito que ficou aqui. Achei um charme. Ficou parecendo uma renda, não é verdade? Então, vamos fazer agora o acabamento aqui em cima, tá? O acabamento aí em cima vai ser uma parte bem simples da nossa peça. E você vai definir aí se você quer
frente e costas diferente, como você preferir. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma. Deixa eu só selar a pontinha do meu fio, para ela não ficar desfiando. Você escolhe qualquer lugar, eu vou pegar aqui de cima para ficar mais fácil para mostrar. Nesta pontinha, eu vou prender o fio, estou bem na quina em cima. E este lado vai ficar para as costas. Olha aqui onde estou. Primeira coisa a ser feita é fazer um contorno de pontos baixos. Então, até aqui não tem segredo, né? O que nós vamos fazer? Evitar de fazer aumentos. Nós vamos trabalhar aqui apenas os pontinhos. Trabalhei um ponto para esse final, 2 pontos dentro do espaço do leque, um ponto em cima deste outro ponto do leque. Aqui eu tenho aquele ponto baixo que nós travamos cada espacinho de ponto V, então fiz um ponto aqui em cima. Um ponto aqui em cima do primeiro ponto do V, 2 pontos nas correntes, um ponto em cima da outra perna do V, um ponto em cima do baixo que está em cima do leque. E vou fazer assim até chegar lá embaixo. Vou mostrar para vocês a curvinha. Aqui não tem muito o que fazer, porque senão a gente acaba colocando coisa demais na peça. Basicamente, eu vou contornar toda essa borda com pontos baixos e depois eu vou fazer cordão de corrente para fazer a alça. Eu pensei em fazer a alça grossa, uma alça fixa, mas aí depois eu pensei, e se os pontos cedem um pouco depois de lavar, sabe? E aí eu pensei que poderia meio que estragar a peça, se assim eu posso dizer. Então, chegou aqui no final, vou fazer o último ponto aqui em cima. Deixa eu ver se eu parei no mesmo lugar do outro lado. Falta apenas aqui, ó, o último ponto. Pronto. Vou fazer uma corrente e trabalhar agora o que fizemos como cava, essa curvinha aqui. Na curvinha, depois da uma corrente, eu venho no mesmo lugar, faço um ponto baixo. O que eu vou fazer agora é trabalhar aqui sem apertar os pontos. E quando eu chegar na hora de fazer em ponto alto, eu não vou fazer assim, ó, abraçando o ponto para ele não abrir buraco. Eu coloco a agulha dentro do ponto e faço aqui meu ponto baixo. Vou lá no pezinho do ponto, cabecinha do ponto, meio do ponto, pezinho do ponto. Cabecinha do ponto, meio do ponto, pé do ponto. E assim vai ficar a lateral, ok? Então, eu vou fazer isso até dar todo o contorno frente e costas. Chegar aqui, eu volto com vocês. Já contornei tudo. Para finalizar aqui, então, a nossa peça, como eu vou fazer o acabamento? Eu vou cortar aqui o fio, fazer o arremate bem certinho, tá? Então, eu vou levar essa ponta lá pra dentro e vou esconder essa ponta de fio aqui dentro da mesma cor. Com o fio, você vai pegar aqui e vai fazer 4 cordões de correntes, tá? Então, vai ficar uma coisa bem grossinha. Se você tiver pérola, você pode colocar na ponta, fica bem legal. Então, aqui assim, ó, eu prendi o fio e vou fazer um cordão de correntes. Esse cordão pode ser do tamanho que você gostar. Eu não gosto de fazer uma coisa muito exagerada, só é importante você fazer os 4 do mesmo tamanho. Lembrando que cada cordão vai ser dobrado ao meio. Então, eu vou fazer aqui uma quantidade de correntes, vou mostrar para vocês como eu vou colocar em um, e assim é só repetir nos demais, tá certo? Eu vou pegar também pérola número 8 e vou colocar uma pérola em cada ponta, ou seja, vou precisar aqui de 8 pérolas. Para finalizar, então, aqui a nossa peça, eu já amarrei 3 cordinhas e vou mostrar uma para vocês. Olha só, vai ficar 2 aqui em cima
do lado de trás e 2 aqui do lado da frente. Vou colocar essa com vocês. Depois, na hora de vestir, é só dar um nozinho aqui, um lacinho, como achar melhor. Eu fiz correntinhas, cordões com 100 correntes. Aí, vai ficar assim, olha só, que bonitinho fica a ponta com as pérolas. Então, tá. Depois de eu ter feito aqui 100 correntes, eu ajusto, seguro as pontas e vou segurar assim. Venho aqui com a agulha grossa, pego naquela uma corrente que nós deixamos e passo esse fio dobrado. É um pouquinho chato de passar aqui, mas vai com calma que ele passa assim. Assim, ó. Você vai ajustar aqui a ponta para não ficar torto e vai passar esses 2 fios dentro dessa barriga. Aqui assim e só puxar bem. Pronto. Nesta ponta, eu peguei uma agulha que passasse dentro da minha pérola número 8. A 1,75 passou. Então, eu pego aqui, venho nessa ponta e puxo aqui por dentro. Vai ficar assim. Eu vou tentar fazer aqui os nós mais próximo da bolinha possível. Então, eu vou com calma. Olha só, ficou bem próximo. E vou dar 2 nós. Assim, eu vou ter certeza que minha pérola não escapa. Passo ela só laçada aqui por dentro. Puxei bem. Venho com a tesoura, corto esse fiozinho bem próximo. Pego o isqueiro e selo essa pontinha aqui. Vai ficar assim, ó. Mesma coisa aqui do outro lado. Veja bem, pega a bolinha, coloca a agulha, busca, vamos buscar o fio. Buscou o fio, ajustou, vamos dar nozinho, 2 nozinhos, o mais perto da bolinha possível. Depois disso, você arremata o fio e sela a pontinha. Essa blusa já está pronta, pronta para usar e abusar dela. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem nos comentários. E se gostaram, me escreva aí também, que eu quero saber o que você achou, tá? Então, é isso aí. A alcinha pronta. Vou estar dando um nozinho aqui. Prontinho.